Olá, muito bom dia para você, produtor rural ligado aqui no canal do Boi. Começa mais um Conexão Rural Germipasto e a gente vai dar sequência no programa de hoje de assuntos que já abordamos em programas anteriores e que são importantes para você na sua tomada de decisão e também para a sua lucratividade. A gente vai falar hoje sobre as cultivares indicadas, além da braquiária rusisiensis, para a produção de palhada para o plantio direto. E ainda você vai conhecer as principais vantagens e características da VDTEC Multi, uma das semeadoras que a Germipasto tem à sua disposição, porque são dois modelos que nós temos e você vai conhecer a VDTEC Multi, recém-lançada pela Germipasto. E ainda, de norte a sul do Brasil, sempre tem um representante da Germipasto bem pertinho de você. Você vai ficar sabendo no nosso quadro Germipasto ao seu alcance, além de muito mais para você. Clientes satisfeitos e outras informações que vão fazer a diferença aí na sua fazenda. E para bater esse papo, essa conversa tecnológica, nós vamos conversar com o Daniel Diraimo, que é nosso gerente de vendas, mais uma vez conosco aqui, e também o Alexandre Agiova, que é pesquisador da Embrapa Gado de Corte, ou seja, a colônia italiana representada aqui no programa de hoje. Alexandre, tudo bem? Bom dia para você. Tudo bem, bom dia. Bom dia aos nossos amigos produtores. Com certeza. Daniel Diraimo, bom giorno. Tudo bem, Daniel? Bom giorno, Éder. Bom dia a todos. Bom dia, Alexandre. Obrigado por vir mais uma vez aqui conversar com os produtores. É importante essa troca de informação. E como você falou, Éder, o produtor chega o momento de tomar a decisão, então quanto mais informações ele tiver, mais claro ele tiver na sua mente em termos das características das cultivares e o que ele fazer para sim produzir mais e com melhor rentabilidade, é muito importante. Aqui no Conexão a gente destaca muito isso e hoje com o auxílio aí do Alexandre, que com certeza vai trazer muita informação para nós. Com certeza, muita informação. Inclusive o Alexandre chegou aqui hoje no programa, trouxe até uma régua hoje aqui. Está escondida a régua aqui, mas nós vamos falar durante o programa sobre essa régua aqui. Talvez você que está nos acompanhando não saiba o que é, vai saber durante o programa a importância dela. E eu vejo que aqui tem várias cultivares, é uma régua de medição. Daqui a pouco o Alexandre vai explicar como essa régua vai ser utilizada ou pode ser utilizada aí na sua fazenda. Mas o assunto de hoje são alternativas para o plantio direto, para a produção de palhada, além da braquiária rusisiensis, né, Daniel? Esse é o assunto do programa de hoje. Eu acho que discutir bem rapidamente a importância de se produzir palha, a necessidade de se produzir palha. O plantio direto está aí difundido de norte a sul do Brasil. O Cerrado hoje consegue produzir muita soja em função desse sistema de plantio direto. E a produção de palha, ou seja, para conseguir altas produtividades é necessário dar condição para a soja e conduzir o solo da melhor forma possível. E as braquiárias, as gramíneas vêm para contribuir. E ficou muitos anos, ou ainda hoje, os produtores apenas a rusisiensis como opção. E não, há diversas opções de forrageiras que o produtor tem grande vantagem em utilizá-las. Então a ideia é mostrar isso para o falar produtor, delas, desmistificar isso, que não é só a rusisiensis. E falar dessas cultivares. Exatamente. Né? Eu estava acompanhando outro dia informações sobre a produtividade de grãos no Brasil, em especial a soja. Nós tivemos um atraso nas chuvas, né, e que estão impactando na produção de grãos no Brasil. Né? E a gente sabe que quando há esse atraso, isso vai tornando aí uma bola de neve em relação à produtividade. Eu vi que alguns produtores comentaram durante algumas entrevistas que usaram o plantio direto e disseram o seguinte: olha, eu estou um pouco mais tranquilo, porque eu tenho palhada no solo. Outra informação que eu vi que a média produtiva da soja no Brasil vai ser em torno de 54 sacas por hectare. Esse grande avanço de aumento de produtividade está ligado diretamente ao uso da palhada, não é, Alexandre? O que ocorre? Bom, vamos pensar um pouquinho antes. Agricultura conservacionista, né? Então ela trabalha com palha, plantio direto, sem precisar revolver o solo, isso é muito importante, né? Porque não vem planta daninha, porque impede erosão, enfim, uma série de vantagens. Controle natural de plantas daninhas. Sim, basicamente isso, né? E também mantém a umidade no solo, aumenta a matéria orgânica. Então é assim, são uma série de eventos positivos desencadeados a partir do momento que você tem uma cobertura no solo e essa cobertura tem que ser palha no momento que vai entrar a próxima cultura. Quer dizer, pode ser até um pasto que vai ser utilizado para a produção animal, seja ela qual for, e depois de um certo tempo se retiram os animais, cresce em forma palha, desseca e ela fica então como uma cobertura morta. É o que se chamava há tempos atrás, ou ainda se usa em algumas culturas, como mulching, né? Mulching,
que é uma cobertura de palha, uma cobertura morta. Uma camada de cobertura morta. O que não se imaginava é que nós íamos sair da horticultura, das plantas, digamos assim, hortícolas, né? A produção de verduras e tal, legumes, para uma grande área, para extensas áreas, como são as culturas de grãos, né? É a mesma ideia, né? Associado a isso também, eu acho que tem que ficar, a gente não vai entrar muito em detalhe, podemos voltar numa outra oportunidade, mas tem que ter as estruturas de conservação de solo, onde tem algum tipo de declividade, tá? Já a partir de 3% a gente está trabalhando. Então, a palha é isso, né? Então, assim, tanto é que se fala em plantio direto na palha. Você pode fazer plantio direto também, usar a máquina de plantio direto sem palha. Sem vantagem nenhuma. Né? Seria um cultivo mínimo, é melhor que nada. Mas mesmo assim perde todas essas vantagens que a gente comentou. Bom, e esse é o tema, né, Daniel? Outras opções além da rosiziense. E ficou por vários anos os produtores utilizando apenas rosiziense, deu um incremento de produtividade, trouxe esses benefícios que o Alexandre falou, redução de planta invasora, reciclagem de nutriente, aumento de matéria orgânica. Aí está diminuindo o custo na não produção, só né? custo, mas eu estou garantindo uma fertilidade melhor para o solo, vida útil para esse solo. Consequentemente, aquilo que você colocou, eu dei condição para a minha soja produzir mais. Eu estou colocando mais matéria orgânica, eu tenho uma resposta melhor dos nutrientes, eu tenho fujo dos veranicos, fujo dos problemas. Porque ficou, num certo momento, as primeiras áreas que entraram nesse sistema eram as áreas que tinham um grande problema de estiagem, problemas de veranico, onde o produtor não tinha outra alternativa. Após essas áreas, hoje é comum ou é um consenso por parte dos produtores que, além de ser um seguro, não só mais um seguro contra veranico, mas sim benefício. Isso que o Alexandre colocou, o produtor consegue sim produzir mais, mesmo nas áreas onde você tem uma chuva normal, onde você tem uma condição climática favorável, o incremento da palha é positivo. E desmistificar isso, Éder, não é só a rosiziense que é usado para palha. A Embrapa tem várias cultivares, materiais novos sendo lançados também que pode ser utilizado. Nós vamos falar já sobre esses materiais novos, outros materiais um pouco mais antigos, mas além da rosizienses, porque agora nós temos um vídeo que vai justamente tratar esse assunto, quando você falou que o clima às vezes pode ser, né, para o produtor rural, um limitante. A gente traz agora uma matéria em regiões que apresentam justamente um clima mais quente e seco, onde as braquiárias são boas alternativas para o aumento da palha no solo. Veja aí, informações. As braquiárias têm conquistado espaço entre as alternativas de cultivo de inverno nas regiões de clima mais quente e seco, aumentando o volume de palha sobre o solo, principalmente em áreas arenosas. Em sistema de consórcio com o milho safrinha ou solteira, a forrageira cobre a área que será ocupada pelas culturas de verão. A raiz da palhada, no caso da planta de cobertura, ela vai criar, como é uma raiz bastante agressiva, ela cria canalículos no solo, né, melhorando a estrutura desse solo, ou melhorando a aeração desse solo, né? E também ela serve, vamos falar assim, que ela serve como um colchão, não deixando que esse solo ele se compacta, né? Então, depois que essa planta é dessecada, essa raiz é decomposta, ela vai criar canalículos, melhorando a infiltração de água, melhorando a aeração do solo e, consequentemente, isso vai estar beneficiando a cultura que está vindo posterior. Pensando em cobertura do solo e reciclagem de nutrientes, a braquiária é uma excelente alternativa. São vários os benefícios para o solo. A palhada, ela tem uma importância muito grande, principalmente com relação à proteção que ela dá no solo. Então, nós que temos uma insolação muito forte, né, um período de chuvas que tem ficado muito irregular, a palhada ela vem a somar, né, a corroborar com essa tecnologia. Então é uma coisa simples, né, é um investimento baixo que é feito e que o Brasil é pioneiro nisso, em produzir, né, plantio direto sobre palhada. E a Germipasto também apoia a produção de palhada para o plantio direto. Prova disso é o diretor da Germipasto e também produtor rural, que cita as vantagens dessa tecnologia. Quando você planta soja, primeiro que você tem um problema é o vento
e que corta o pé do soja por causa da areia. Segundo, se dá uma tromba d'água, você pode ter uma erosão. Se não dá essa tromba d'água, você pode ter um veranico. Então, a palhada ela vai ter solucionando isso aí. Hoje nós temos um problema com praga, portanto com a buva. Nós não temos esse problema aqui. Então, eu vou enumerando as vantagens. Muitas vantagens. Você fazendo um plantio direto, você fica com 5 a 10 toneladas de matéria orgânica no solo. Né? Então, quando numa palhada de braquiária, quando você for colher o teu soja, em março, abril do próximo ano, você não vai sujar o sapato. Você pode andar na lavoura porque a palhada está toda ali. Ela não é igual a outras palhadas que some. A palhada de braquiária, por causa da fibra, ela não some, ela fica diversos anos, diversos meses ali. As sementes de braquiária da Germipasto aumentam o volume de palha sobre o solo. Faça a escolha certa, escolha a Germipasto. Germipasto sempre ao lado do homem do campo. Legal, hein? E agora a gente segue o programa destacando para você informações sobre como você fazer um bom negócio, aproveitando aqui o nosso balcão de vendas com o Guilherme Beretta, que tem um convidado especial hoje. Não é isso, Guilherme? Bom dia para você. Meu amigo Éder Campos, muito bom dia a você, bom dia a todos os seus convidados aí na bancada. Olha, é com grande satisfação que nós estamos aqui no balcão de vendas para apresentar um grande portfólio da Germipasto. Hoje eu estou aqui muito bem acompanhado com o Joicemar Balbé, ele que faz parte também da equipe Nota 10. Então, sem dúvida, quando você entrar em contato aqui na Germipasto, você tem a oportunidade de ser atendido pelo Joicemar. Joicemar, muito bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Éder. Bom dia aos telespectadores, amigos, clientes, agropecuaristas. É um prazer estarmos aqui nesta manhã para apresentar a VDTech, mais um produto excepcional da Germipasto. Olha, um produto que faz toda a diferença, viu, meu amigo? Você que pensa principalmente na integração lavoura-pecuária, precisa ter aí uma efetividade no plantio das suas sementes. Nós temos hoje a VDTech Multi e também a VDTech Plus, ambas as máquinas produzidas e comercializadas pela Germipasto aqui em Campo Grande, na capital do Mato Grosso do Sul. Olha, Joicemar, durante essa semana nós tivemos aí várias ligações de produtores rurais do Brasil afora. E um dos detalhes, uma das perguntas que produtores me fizeram foi exatamente isso, e eu transfiro essa pergunta para você. A VDTech tem como ser acoplada num trator, por exemplo, aquele produtor que quer fazer o plantio do milho safrinha, o plantio direto do milho safrinha, tem como ela ser acoplada nessa mesma operação? Com certeza, Guilherme. A VDTech também tem essa possibilidade. Por ser uma máquina elétrica, se torna mais prática a utilização, mais versátil. Ele vai utilizar no terceiro ponto, a máquina vai semear entre o trator e a plantadeira. Ou seja, naquela distância do cambão ali de 1,80 m, 2 metros, ela vai fazer o trabalho dela. Naquela largura ali, nessa distância aproximada de 1,80 m, 2 metros, porém, na largura, por ter uma maneira diferente de distribuição da VDTech Plus, né? Esse pêndulo favorece a uma largura de 10, 12, até 14 metros. Então, é uma forma mais versátil de ter uma resposta favorável nessa situação quando utiliza o plantio direto, seja com milho ou até mesmo com soja. Olha, outro grande benefício da VDTech Multi e da Plus é justamente a redução de uma operação. E lembra que a gente sempre fala em redução dessa operação que tem um custo aproximado de R$ 50 por hectare. Eu lembro a você que essa conta vem justamente da economia do óleo diesel que você vai fazer, porque quando você trabalhava com máquinas que antecediam aí a VDTech, nós tínhamos um trator para fazer o plantio, né, com a Vicon, com as máquinas tradicionais, e um segundo trator para fazer a incorporação. Com a VDTech, por ser elétrica, ela permite que nós utilizamos ela e também um segundo equipamento que já vai vir fazendo a incorporação, e a economia justamente vem do óleo diesel, né? Porque nessa operação nós temos semeadura e incorporação, economia de pelo menos R$ 50 por hectare. Olha, você já parou para pensar quanto que você gastaria numa única operação de incorporação de sementes no quesito óleo diesel? Eu te digo essa resposta, em torno de 10 a 15 litros pelo menos de óleo diesel. E hoje o óleo diesel está muito caro, o produtor precisa fazer conta justamente para economizar
com qualidade. Olha, Joicemar, grandes oportunidades para aquele produtor que nos assiste em adquirir já a sua VDTEC Multi e sua VDTEC Plus. A questão da reposição de peça também é com a Germipasto? Sim, a reposição de peças também é com a Germipasto. Assim que houver um problema na VDTEC, entre em contato com a equipe que fica anexo à indústria da Germipasto. Lá a gente tem peças de reposição, rolamentos, discos, motores para serem eventualmente substituídos. São casos excepcionais, não se usa normalmente a reposição, mas eventualmente pode acontecer um incidente e nós estamos prontos para atendê-lo. Olha, entre em contato agora mesmo com os telefones que já estão na sua tela e torne-se mais um cliente satisfeito, Germipasto. Valeu, Guilherme, valeu, Joicimar. Daqui a pouquinho vocês voltam com mais balcão de vendas e você está acompanhando, pega o telefone, liga agora para a Germipasto e aproveite as condições especiais, hein? Bom, e a gente vai viajar um pouquinho, nós vamos para o Mato Grosso, lá na VS Agrícola e Pecuária. A semeadora VDTEC teve um importante papel para a economia e distribuição das sementes. Você vai acompanhar, claro, mais um cliente satisfeito, Germipasto. Veja aí. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. Essa safra a gente adquiriu o VDTEC, né? VDTEC, né? Um equipamento aí que a gente pesquisou e a gente viu que a Germipasto estava vendendo, né? Interessou bastante pela questão de economia de semente de braquiária por metro e a distribuição que era bem mais parametrizada, né? A gente viu que realmente, pela propaganda, na pesquisa que a gente fez, assim, a gente viu que era um negócio bem diferenciado, né? Para hoje, assim, a gente que quer trabalhar em questão de economia, tipo, assim, foi chave para a gente. A gente adquiriu 3 máquinas, fizemos no Uniport, jogando aí na frente do plantio do milho, né? E acho que o resultado tá aí, tipo, foi muito satisfatório, viu? A gente ganhou em economia de semente por hectare e precisão, distribuição, germinação, foi coisa assim que, se você for ver hoje o valor de 1 quilo de braquiária hoje, uma semente de braquiária, tipo, você sair aí de seus 10, 12 quilos que a gente jogava por hectare nas safras anteriores para esse ano, de 3 a 5 quilos, né? É uma economia, a gente está muito contente, muito satisfeito. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. Muito bem, mais um cliente satisfeito de Germipasto. Nós seguimos aqui com o nosso bate-papo falando sobre outras cultivares, além da Rusiziensis, para a produção de palhada. Mas, olha, tem um outro assunto que a gente vai abordar aqui durante o programa, que é a integração da pecuária com a agricultura. E é possível, sim, o produtor fazer 2 safras, né? Entra com a palha, faz o plantio do grão, ou tira o grão, no caso o milho, né, Alexandre, e deixa a braquiária crescer, entra com o gado. Mas deixa eu mostrar aqui novamente a régua, porque as pessoas estão perguntando dessa régua aqui, já que eu falei no início do programa, muita gente quer saber dessa régua aqui, qual é a função, a utilidade dessa régua, para que serve? Essa régua aqui, ela tem algumas cultivares mais antigas, né, as tradicionais de uso em plantas forrageiras, e ela tem um sistema muito fácil, né? Ela é prática, pode ser dobrada, pode ser guardada atrás do banco na caminhonete, em cima do cavalo, pelo pessoal que está fazendo manejo de pastagem, e ela basicamente funciona com vermelho, verde. Vermelho muito baixo, ou já passou do ponto, verde a faixa de uso. Tá, pera um pouquinho só, vamos imaginar uma situação então. Estou no pasto aqui, o capim está ali, eu coloco a régua, e aí eu vou seguir essas indicações. Vermelho está baixo demais. Sim. O que eu faço? Está fora de uso. Está fora de uso. Porque pode, como a Alexandre falou, pode ter passado. Tem que trocar os animais de pastagem, ou se for optar por ficar no pasto, pastejo contínuo, por exemplo, tem que tirar os animais tem que aliviar a carga. Ajustar. Daniel, ajuda aí, você que é mais experiente na questão agronômica, já que é engenheiro agrônomo. Falando um pouquinho das cultivares, pega uma cultivar aqui, Daniel, e dá uma conversada com a gente aqui para a gente poder... Também, assim como o Alexandre estava falando aqui, ó. Vamos lá. Marandu, por exemplo, a altura de saída dos animais. Colocou no pasto lá, chegou aqui, o pasto está vermelho até aqui. Não pode comer mais. Não pode mais. Então tira o gado. É aquilo que a gente falou. Ou coloca os animais em um outro pasto e deixo subir, ou então tiro,
carga animal para o pasto poder O voltar. mais fácil é trocar. Trocar. Esse seria o ideal. Até Colocou lá, tá no verde. Chegou aqui no verde. Tranquilo. Exatamente. Tem que manter no verde. Tem que manter no verde. Vai usando. Vai usando. A ideia é, mantendo o verde, você proporciona qualidade de forragem para os animais e vida útil. E se tiver vermelho para cima, você já passou, porque é altura, né? O que acontece? Tu está perdendo forragem. Passou o ponto né? ideal de Passou pastejo, o ponto, isso? Está sobrando, o pasto está perdendo. Entendi. Então, quanto antes conseguir colocar os animais para poder pastejar, até para não acamar, né? Porque o pasto... A régua é um balizador de entrada e saída dos animais, é isso? Sim. Vermelho está fora da faixa ideal, verde é a faixa de uso. Legal. Então, de um lado as braquiárias, eu estava colando aqui atrás, né? Tem os E o outro lado os pânicos. Aqui do outro lado, tá vendo que a altura de utilização é um pouco maior para os pânicos. E uma vantagem é que nessa régua aqui já estão as novas cultivares, que pode inclusive servir como palhada, né? Por isso que eu apresentei a régua, porque tendo a régua você tem como manejar ela. Para a produção animal, e a mesma cultivar vai servir para a formação de palhada. Desmistificado o uso da régua que o Alexandre trouxe para a gente. Ela é bem prática, né? Vê com a capa bonita aqui. Ó. Essa régua a Embrapa não tem, né? A Embrapa desenvolveu, né? E ela foi... Guardou. Como é que é? Foi cedido, né, o direito de fabricação por empresa, para empresas. Algumas empresas estão licenciadas para... Essa aí é prática, dá para pendurar no cinto, né? Uma coisa simples. Legal, bacana. Olha, uma sugestão para empresas, brinde, por exemplo, né, Daniel? As empresas, o produtor rural ter isso aqui junto com ele é muito importante. Vai ajudar bastante, com certeza. Com certeza, auxilia muito e é fundamental para o capim, para os animais, o desempenho animal vai melhorar, a utilização da pastagem, ou seja, o resultado que a pastagem vai dar vai durar mais tempo. Isso é muito importante. Essa ideia é sua, Alexandre? Essa ideia é minha e de um colega chamado Haroldo Pires de Queiroz. E nós dois produzimos, fazia a patente, tudo. Legal, parabéns. Parabéns. Bom, Daniel, a gente vai voltar a falar da palhada ou a gente continua falando aqui da integração? É uma coisa só, né, André? A ideia é que o produtor, com a utilização da palhada, tenha esse benefício que a gente vem destacando e mostrar, né, o Alexandre está aqui para nos ajudar, quais seriam as vantagens ou por que o produtor utilizaria além da Rosiziense. Então é aquilo que a gente destacou no início. Se o produtor precisa de quantidade de palha, precisa de palha que dure tempo para manter essa cobertura, então quanto mais tempo essa palha durar sobre o solo, isso está relacionado à relação CN, quanto mais carbono essa planta tiver, mais tempo ela vai durar. Outro ponto importante, quando o produtor olha uma área com palha ou uma pastagem, ele só vê parte aérea. Mas e quanto de raiz que nós temos? E essa raiz é muito importante para a vida do solo. Então, uma pastagem, no caso um piatão, um marandu, tem um sistema radicular muito mais agressivo do que Rosiziense. Então, esses pontos são muito importantes, o produtor tem que ficar atento, porque às vezes ele, com uma Rosiziense, ele produz tem palha. Não que tem palha, mas não outros capins dão uma vantagem sobre ela. Pode falar, eu tenho uma pergunta para você depois, mas pode falar agora. Não, é que o que eu queria chamar a atenção, reforçando o que o Daniel disse, que é exatamente isso, quer dizer, quando tu usa Rosizienses, tu não apenas tem menor produtividade em forragem, massa para esses animais utilizarem, como tu não tem também tanta produção de raiz. E raiz é ciclagem de nutrientes, matéria orgânica, nos canalículos que formam quando a raiz morre é onde entra a água, armazena água no solo. Então é extremamente importante a gente não ver. E por não ver, né, muitas vezes não damos a devida importância. A Rosiziense não tem tantas raízes, é isso? Ela é menos, tem um sistema radicular menor, de menor quantidade. Sistema radicular menor. Não, por ser gramínea, funciona muito bem. Agora é um sistema radicular menos, digamos assim, com menos volume. Qual do seria, que outros. então, a cultivar assim, que tem mais raiz, que ajudaria mais essa questão do solo? Quase todas essas novas cultivares têm muita raiz, quase todas elas, pela característica de suportar mais carga animal, por produzir em períodos que se alongam mais do que da estação das águas, entrando um pouco nas secas e tudo. Então, por esse motivo, ela tem mais já raiz. 3 pontos com relação à raiz. Se nós temos, aquilo que o Alexandre falou, imagina uma área de agricultura de 15, 20 anos que é usado para agricultura. Eu tenho nutriente numa faixa que soja e milho não busca mais, e a braquiária vai lá e busca. Então, essa é a questão de reciclagem de nutrientes.
praticamente 100% do potássio que está no solo na hora que a planta morre está disponível para a planta. Se eu tenho um solo arenoso, eu ganho na agregação, eu não perco solo com chuvas, eu mantenho esse solo próximo ali, isso é muito importante. E aquilo que o Alexandre falou, se eu estou num solo argiloso, porque às vezes isso é só para o cerrado, isso é para cobertura. Quando eu tenho um solo argiloso, eu tenho descompactação do solo através da raiz, aquilo que o Alexandre falou. Na hora que a planta morre, desce água, desce oxigênio, isso é muito importante. Então, essa questão embaixo do solo que ninguém vê, esse benefício que a braquiária traz... É tão importante quanto a parte aérea da planta, muito né? Importante. E tem mais uma observação interessante, que muitas vezes se criam camadas adensadas pelo trânsito de máquinas e essas raízes das gramíneas rompem essa camada e, portanto, recupera o solo, né, fisicamente, fazendo com que a cultura subsequente, milho, soja, consiga penetrar o sistema radicular sem dobrar, né, sem encontrar uma camada compactada. Por isso que a escolha da gramínea ideal, né, ela tem que ser bem pensada. Por isso tem que ter a ajuda de um profissional para poder entender que tipo de gramínea você vai utilizar para te dar resultado positivo. Porque muitas vezes não é tão empírico, não é tão simples. O meu vizinho usa, eu também uso. O meu pai usava, eu também vou usar. Hoje nós temos muita tecnologia à disposição do produtor que os pesquisadores, assim como o Alexandre, desenvolveram e que hoje são resultantes. Então o produtor tem que lançar a mão nessas tecnologias. A gente vai agora acompanhar informações sobre a nossa força de vendas espalhada por todo o Brasil. Aproveitar mais uma vez aqui o Daniel Dirame, que é o nosso gerente de vendas, né, Daniel? E fortalecer aqui o nosso compromisso com o produtor rural, que é atender os produtores do Brasil inteiro através dos nossos representantes comerciais. Exatamente. A equipe toda à disposição do produtor para levar essas informações, orientar da melhor forma qual é o melhor cultivar, de acordo com o sistema que o produtor tem na fazenda. A escolha da apresentação também é muito importante, como utilizar essa forrageira da melhor maneira possível e, com certeza, condições comerciais aí para fazer diferença na fazenda. É isso aí. Bom, a gente vai agora então para Douradina e região aqui no Mato Grosso do Sul e você pode entrar em contato com o César Augusto Marques da Casa da Lavoura. É a Germe Pasto ao seu alcance. Oi, amigo produtor rural, meu nome é César, eu sou engenheiro agrônomo e diretor comercial da Casa da Lavoura. Lá você vai poder encontrar todos os produtos para a sua lavoura, né, de alta qualidade, produtos como sementes, fertilizantes, adubos, inseticidas, herbicidas, fungicidas, tudo que você precisa aí para fazer sua lavoura produzir com alta qualidade. Para nos encontrar, nós temos duas lojas, né? Uma em Douradina, outra em Dourados. Em Douradina você pode ligar no telefone 3412-1171. Em Dourados você pode ligar no telefone 3426-7288. O meu telefone é 9845-5550. Você pode também nos encontrar por e-mail, que é contato@casadalavoura.agr.br. E também diretamente em nosso site, que é www.casadalavoura.agr.br. Germe Pasto ao seu alcance. Olha, se você quer saber onde tem um representante da empresa bem pertinho de você, faça o seguinte, vá no site da Germe Pasto, www.germepasto.com.br e procure nossos representantes. E agora, balcão de vendas, o Guilherme Beretta traz informações para que você possa aproveitar as condições especiais da Germe Pasto, além das condições, a qualidade dos nossos produtos. Não é isso, Guilherme? Olha, de volta aqui no balcão de vendas e como você já sabe, grandes oportunidades comerciais para você ter a chance de se tornar cliente Germe Pasto agora mesmo. Olha, Josimar, o nosso assunto dessa participação é justamente a produção de palha. E muitas vezes você que nos assiste pergunta, olha Guilherme, eu tenho uma lavoura aqui de soja no plantio convencional, mas eu quero transformar ela em plantio direto na produção de palha. Joyce, quais são os benefícios da palha para o solo e para o produtor rural? Perfeito, Guilherme. Os benefícios são inúmeros. Podemos aí relacionar alguns, que é a manutenção da umidade no solo. Isso aí, a palha, ela proporciona essa excelente manutenção da umidade, a umidade fica por um período mais longo, né, onde tem um aumento de produtividade.
Ou seja, a planta vai encontrar um ambiente adequado para desenvolvimento. Sem contar aquela grande formação de matéria orgânica que a palha proporciona, né? O solo tem uma melhor aeração, né? E em contrapartida isso aí só traz benefícios. Um solo se torna mais rico, né? Proporcionando um aumento de produtividade, sendo na soja ou no milho. Olha, inclusive, Joyce, existe dados de pesquisa que nos mostra que a partir do momento que o produtor começa a produzir palha, quando ele começa a ter esse sistema favorável, né, principalmente da decomposição da matéria orgânica através dos micro-organismos, nós temos aí uma melhoria na fertilidade do solo e pesquisas nos mostram que a cada ano que passa, né, quando você pratica a palhada, quando você faz a palhada no seu solo, você diminui o uso de fertilizante químico e isso gera uma grande economia para você, produtor rural. Então, sem dúvida nenhuma, essa é uma técnica que já tem mais de 30 anos que está no Brasil e que traz inúmeros benefícios para você, produtor rural. Joyce, quais são as espécies que a Germipasto comercializa que o produtor tem acesso para a produção de palha? Temos o caso de um produto que é o excepcional, que é um dos melhores produtos, que é a Rusiziense. E, eventualmente, quando o produtor não encontrar esse produto no mercado, evidentemente que utilizando uma semente pura, com valor cultural alto, onde ele vai jogar poucos quilos por hectare, ele também pode optar por um piatã, né? Ou até mesmo um braquiarão marandu. Mas o melhor produto, é evidente, que é a braquiária rusiziense. A rusiziense é a grande rainha de todas as braquiárias para a produção de palha. Muitas vezes você deseja fazer a produção de palha, mas deseja também aproveitar o período da entre-safra, né? Afinal, o plantio dessa gramínea que vai povoar o solo é a partir de fevereiro para frente, onde pós-colheita nós fazemos esse plantio. E muitas vezes você quer aproveitar com os seus animais, você quer fazer um pastejo e aí aquilo que o Joycemar disse, né, tem outras opções que talvez sejam até melhores que a rusiziense quando o intuito é fazer pastejo, como é o caso aí do próprio piatã, como é o caso da marandu e também da braquiária decumis. Olha, meu amigo, um arsenal inteiramente à sua disposição, sementes convencionais, sementes incrustadas, select, né? E também sementes de alta pureza, que é o material indicado quando você faz a integração lavoura-pecuária. Pega o telefone e entre em contato agora mesmo com a central de vendas da Germipasto e se torne mais um cliente satisfeito da empresa. Operadora 67 3389 6700 e também aí na sua tela um segundo número 0800 647 0050. O nosso endereço eletrônico, Joycemar? www.germipasto.com.br. Mídias sociais, a empresa também está presente, tanto aí no Facebook como no Instagram. E para aquele produtor, Joyce, que quer saber mais informações, quer visualizar aí casos de sucesso, nós temos aí também alguns vídeos. Sim, com certeza. Encontrará na internet vários vídeos onde ele terá ali uma bagagem para adquirir conhecimentos para aumentar a sua produtividade. Olha, não perca tempo, ligue agora mesmo. As vantagens do consórcio da braquiária com milho são diversas. Você vai conferir agora na entrevista com pesquisadores da Embrapa Agropecuária Oeste, que fica em Dourados, aqui no Mato Grosso do Sul. O GC Secom fala sobre essa questão, as vantagens do consórcio braquiária e milho. Veja aí. O interesse pelo cultivo consorciado de milho com forrageiras tropicais em sistema de plantio direto é uma realidade no Brasil. As vantagens são diversas. Nós temos um pensamento de longo prazo que é estabelecer raízes no solo e transformar o solo no banco do agricultor. É lá que estão as reservas dele, é lá que ele vai plantar as próximas culturas, é lá que ele vai retirar o maior retorno econômico. Então, manter os nutrientes no solo é um objetivo principal, manter a produtividade do solo para as culturas, isso é um objetivo maior. As raízes da braquiária no solo, segundo a Embrapa Agropecuária Oeste, trazem também alguns benefícios interessantes. O benefício da raiz, ela transforma solo nu, sozinho, em espaço poroso. E esse milagre que as raízes fazem de abrir caminhos, a raiz não gosta de solo compactado. Mas mesmo que o solo esteja compactado, o crescimento das raízes vai se dar em função da disponibilidade de chuva. E o que tem a ver isso? Um plantio de milho em fevereiro, março,
Quando ainda tem chuva, a braquiária se estabelece, cresce durante os meses de março, abril, maio, junho. Julho nós já não temos mais disponibilidade de água, mas a raiz, a braquiária já se estabeleceu. Quando o milho completou o seu ciclo, a braquiária está solita, crescendo, produzindo raízes e afofando o solo, como fala o agricultor. Então esse benefício no amplo, total e no pontual é que faz com que a Embrapa pense no consórcio milho braquiária. O pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, Gessi Secom, dá um importante recado aos agricultores que ainda têm restrições sobre o sistema. Para que o agricultor inicie o trabalho, a primeira coisa, por incrível que nós estamos aqui, mas a primeira coisa que ele tem que aceitar é a proposta de um vendedor de sementes de braquiária, chegar na propriedade dele e ele pelo menos experimentar uma pequena quantidade, assim ele começa a aprender a fazer consórcio. A partir do momento que ele fez o primeiro ano e ele percebe que a soja em sucessão produz mais, no outro ano ele aumenta a área de consórcio milho braquiária. Na outra safrinha ele aumenta a área. E a partir daí ele começa a se estabelecer. E os objetivos estão postos. Produzir palha, preserva os recursos naturais, os nutrientes e a fertilidade do solo. A partir daí o solo tem condições de que as culturas implantadas nele produzam mais a cada ano. Sucessivamente o consórcio implantado acaba produzindo mais do que o milho solteiro. Então, estabelecer uma base de produção no seu solo é o desafio do agricultor. Começar é pela semente, de preferência de boa qualidade. E a Germipasto, com o seu alto profissionalismo, tem um importante papel: pôr no mercado sementes forrageiras de qualidade para você ter sucesso neste sistema. Use as melhores sementes para fazer o consórcio da braquiária com o milho. Use sementes Germipasto. Germipasto, sempre ao lado do homem do campo. Muito bem, enquanto o Gessi Secom falava, nós tomamos um cafezinho aqui bem gostoso, né, Alexandre? Tá bom, tá quentinho. Muito bom. E a gente, aqui é uma mesa de bate-papo, viu? Porque a gente gosta de conversar com o produtor rural e falar a língua dele, porque muitas vezes o produtor precisa entender o que a gente quer falar. E se a gente ficar enfeitando demais, não entende. Então a gente tenta aqui falar da maneira mais simples possível para levar a informação até você. E a gente sabe que cada vez mais a informação é também um insumo da pecuária e da agricultura. Nós vimos o Gessi Secom falando do consórcio do milho com a braquiária, utilizando a Rusiziensis, né? Isso. Além da Rusiziensis, quais outros usos da Rusiziensis que a gente pode ter? Mas além dela, quais outras cultivares o produtor pode utilizar e de que maneira? Essa é a pergunta para o Alexandre, não para mim. Eu olhei para você, mas é para ele. Tá bom. Responda, Alexandre, você é nosso convidado, tá certo. O Daniel já sabe. Não, na verdade, as braquiárias são usadas preferencialmente porque elas resistem mais à seca. E nós temos essa característica na região pecuária tropical de período seco. Né? Praticamente quase toda a pecuária tropical, com exceção bem do norte do Brasil, tem período seco. Então nós vamos aí com período de 3 a 5 meses, a 7 meses. Isso aí pega praticamente 200 milhões de hectares. É a área grande, né? E aí a gente entra com as braquiárias. Uma braquiária que se adaptou muito bem a esse sistema, além, né, da Rusiziensis que a gente já comentou, ainda o marandu, acho que pode ser uma opção, né, com uma pequena desvantagem, porque o marandu não entra tanto no período seco, né, ou seja, ele para ali por março, talvez abril, que é o piatã. O piatã, já conhecido, né, já com um bom tempo de mercado, ele é uma cultivar que entra um pouco mais. Por que ele faz isso? Porque ele floresce cedo. Então ele floresce, né, em janeiro, fevereiro, e por florescer cedo, quando chega nesse período que é a transição de águas para seca, ele está com muita folha, em estado vegetativo, ele não floresce ou não tem pico grande de florescimento ali e, portanto, você consegue entrar um pouco mais no período seco. Isso te dá uma opção. Naquelas regiões em que você faz soja, mas não tem uma garantia ou não tem uma frequência de chuva que permita você fazer o milho safrinha, o milho segunda safra, né? Como se tem não falado é mais hoje. Safrinha, né? Não é mais. Produz mais na segunda do que na primeira. Mais na segunda que na primeira. Então, você pode entrar direto com pasto, pode ser utilizado para a produção animal, pecuária de corte, pecuária de leite, ou seja lá o que for, e depois se retira os animais pelo menos 30 dias antes, às vezes até um pouco antes, para formar palha para o plantio direto, que é o foco que nós estamos falando aqui.
ou nas regiões que permite ainda uma segunda safra, que geralmente é o milho safrinho, ou sorgo, algumas regiões se entra bastante com sorgo, mesmo que seja sorgo granífero, você pode fazer um consórcio com a braquiária no mesmo sentido. A partir do momento que colheu para grão, ou que se colheu antecipado um pouco antes, uns 30 dias para silagem, se utilizar o pasto para a produção animal e também depois para fazer palhada para o próximo cultivo. Mas quais são os fatores determinantes para a escolha da cultivar, né? Considerando as condições climáticas, que é determinante? Se nós pensarmos em produção de palha, Éder, é aquilo que nós falamos nos blocos anteriores. O produtor precisa de maior cobertura possível, uma cobertura com o maior tempo possível, raiz mais agressiva, ou seja, para ir mais fundo, para reciclar mais nutrientes. E essas duas opções que o Alexandre deu, né, Marandu e Piatã, são melhores do que a Rosizienses de forma comparativa. Qualquer estudo onde colocou Marandu, Piatã lá de Rosizienses, elas produziram mais, e isso vai se refletir onde? Na produtividade da soja. Ou seja, no ano seguinte, quando o produtor desseca as cultivares e planta soja, que é o objetivo dele, ele vai produzir mais soja onde tem Piatã e Marandu por conta daqueles benefícios que nós dissemos. Maior produção de massa e principalmente maior produção de raiz. Então, o que tem que ficar claro é que não tem problema nenhum tirar a Rosiziense e colocar um Piatã, tirar a Rosiziense e colocar um Marandu. Né? São características, mas ele é mais alto, mas ele não afeta a produtividade. Hoje o produtor já dominou, a não ser aquele produtor que está começando, então é importante entrar em contato com a equipe, pedir orientação em termos de quantidade de semente, como fazer, mas no geral não tem problema nenhum, ele consegue produzir milho em consórcio, fazer a utilização dessas cultivares para forragem com vantagens em relação à Rosiziense. Esse é o ponto que nós queremos tocar. E aí, por que disso? Por que das vantagens? Por conta dessas características. Uma relação CN maior, maior produção de parte aérea e principalmente maior produção de raiz. Então, esses são os grandes benefícios. Uma coisa importante é que tem outras cultivares forrageiras, né? Nós temos aí Ipiporã, tem Paiaguás. E Paiaguás, especificamente, é um lançamento novo, ela tem uma característica que melhor resistiu em condições de menor fertilidade, condições em que o produtor está abrindo áreas ou está começando o processo de formação de lavoura que o solo não tem ainda alta fertilidade, e também resistiu melhor às condições da estiagem. Então, assim, não existe nenhuma planta que passe, sem pastejo pelo menos, né, verde o período todo. Ela vai ficar verde, em sistema de integração isso é muito comum, se ela não for pastejada. Se ela for pastejada, ela vai acabar secando, vai acabar, digamos assim, sofrendo danos pelo próprio fato do animal estar em cima, pastejando, pisoteando, etc. Mas o Paiaguá se mostrou uma alternativa interessante também. Então o produtor fica de olho, daqui a pouco existe uma oportunidade, pode comprar um Paiaguás também para se utilizar. Nós já temos o Paiaguás para oferecer? A intenção é justamente essa, é de colocar um portfólio de materiais de acordo com as necessidades do produtor e não ficar, porque ficou por vários anos utilizando apenas Rosizienses e alguns produtores já não utilizam mais. Diversos produtores em diversas regiões já viram esses benefícios. Então, a intenção é mostrar para os demais produtores que usam a Rosiziense como fonte de palha, que tem opções não só para pastejo, mas para palhada puramente dita. E aquele produtor que quer pastejar, aí os benefícios são maiores ainda, porque essas cultivares produzem mais forragem do que a Rosiziense. Legal, bom, é isso que eu sempre falo, né? Esse é o compromisso da GM Pasto, que é levar essas informações. O produtor não utiliza mais, mas de repente não sabe o que utilizar. Ou está buscando uma nova Ou então opção. Não encontra, chega um momento que não encontra mais no mercado. No mercado outra tem opção? que partir. Custo de semente, isso tudo influencia na escolha da certeza. cultivar. Bom, a gente vai agora acompanhar mais um vídeo, né, sobre palhada. O produtor rural Teruo Takahashi, ele destaca alguns fatores positivos e importantes com a produção da palhada. Veja aí o vídeo. Que para nós, para a nossa região, é uma coisa que eu acho que de suma importância, porque é uma região de solo um pouco arenoso, a gente tem dificuldade com isso, e a palhada, quer queira, quer não, é matéria orgânica, e uma outra coisa, ela protege bem a soja sobre isso, né? A diferença que a gente vê é, numa época de estiagem, por exemplo, que você pega uma época de seca,
Quando você não tem a palhada, a gente tem problema de anelar soja, da soja afinar, de chegar até morrer perto de soja, né? E na palhada não, a soja fica protegida com essa palhada. Então o sol e o clima quente demais, ela não acontece isso, sabe? O solo está sempre fresquinho, a umidade conserva por muito mais tempo e eu acho que é uma grande vantagem para nós. E agora vamos para o nosso último balcão de vendas com o Joicimar e também com o Guilherme Beretta, que vão trazer as informações de como você aproveitar todas as condições que a Germipasto lhe oferece. Não é isso, Guilherme? Olha, e nesse último balcão de vendas, você tem a oportunidade de agora mesmo adquirir os produtos com Crivo Germipasto, tanto a semente de pastagem como também a sua VDTEC Plus e sua VDTEC Multi. Olha, Joicimar, uma pergunta que não quer calar e muitas vezes o produtor tem essa dúvida. Com a VDTEC Multi, quais são os tipos de semente que o produtor pode trabalhar? Pode ser utilizado, Guilherme, sementes puras e convencionais. A convencional um valor mínimo de EVC é o valor cultural de 50. E a semente com valor cultural de 80, semente pura, e também a Select, que não deixa de ser uma semente pura. Exatamente. E outra pergunta também, muitas vezes quando a gente compara a VDTEC Multi e a Plus com o trator, a gente identifica que existe uma diferença muito grande de tamanho. E isso imediatamente o produtor pergunta, será que quantos quilos de semente cabem nessa caixa coletora da semente, Joicimar? 120 quilos de semente, ou até mesmo 140, sendo semente incrustada. Semente Select. Revestida, Select. E muitas vezes você, produtor rural, pensa assim, olha, 120 quilos é pouco, mas eu lembro a você que 120 quilos, se a gente dividir por 5 quilos por hectare, que é a recomendação de uma semente com 80 de valor cultural, nós temos aí uma autonomia de plantio de 10 alqueires ou então 24 hectares. É bastante coisa, produtor rural, olha, uma máquina que rende bastante o seu serviço e a única do mercado com a largura ajustável, né? Então, justamente você vai fazer esse ajustamento dessa largura de acordo com o equipamento que ele vai fazer a incorporação. Outra pergunta, Joyce, é justamente sobre o posicionamento dessa máquina. Ela pode ser instalada tanto na dianteira como na traseira do trator? Perfeito, Guilherme. Existem os recursos para ser utilizada essa máquina da melhor maneira possível e mesmo por ser uma máquina elétrica, favorece a utilização na dianteira, onde faz a acoplagem no para-choque do trator ou também na traseira, utilizando o terceiro ponto, o hidráulico, né? Então, quer dizer, uma máquina muito versátil, proporcionando excelentes resultados. Em ambas situações, o produtor tem a oportunidade, você tem a oportunidade de colocar um segundo equipamento, que é o equipamento da incorporação das sementes. Olha, meu amigo, não perca tempo, entre em contato agora mesmo, os telefones, os contatos aí na sua tela. Operadora 67 3389 6700, essa é uma ligação local aqui do estado de Mato Grosso do Sul. E aí na sua tela também um segundo número, esse a nível de Brasil, 0800 647 0050. No nosso portal, na rede mundial de computadores, o germipasto.com.br, você encontra várias informações, inclusive o sucesso dessa máquina é tão grande que nós temos aí um site específico para ela também, o www.vdtec.com.br. Mídias sociais, tanto Facebook como Instagram, nós estamos presentes. E lá no YouTube você tem a grande oportunidade de assistir vários materiais à sua disposição. Olha, Joicimar, que pena, nosso tempo acabou. Eu vou despedindo dessa participação do Balcão de Vendas. Deixo um grande abraço a todos. É com você, Joice. Obrigado, Guilherme. É um excelente final de semana, que todos nós possamos realizar bons negócios. E entre em contato conosco, temos semente e máquina para ser comercializado. Tchau, um grande abraço. Abraço, Guilherme Beretta, para você também, um abraço forte, viu, Joicimar? Semana que vem a gente volta com o Balcão de Vendas, esse foi o último Balcão de Vendas de hoje, mas lembrando que nossa equipe fica até às 12h30 aguardando a sua ligação. Pode ligar, hein? Até às 12h30, marca no seu relógio aí, hora de Brasília, a equipe de Nota 10 da Germipasto aguarda você ligar para fazer um bom negócio, viu? Bom, e agora nós vamos conhecer um sistema produtivo aqui no Mato Grosso do Sul, Fazenda Cachoeira, onde as sementes da braquiária rusesiensis da Germipasto são usadas na produção de palhada. Veja aí as vantagens. A diversificação de culturas tem sido uma alternativa para o produtor
que busca maior rentabilidade para suas atividades. Um exemplo disso é a Fazenda Cachoeira, localizada no município de Bandeirantes, Mato Grosso do Sul, que iniciou recentemente também na cultura da soja. Terceiro ano de plantio de soja, já em parceria com a Germipasto, né? Nós compramos sementes de Germipasto para poder fazer a cobertura na pastagem, né? Utilizamos a Rusiense porque ela dá uma boa cobertura, faz uma boa palhada, tem 12 a 13% de proteína, né? Depois da sua germinação, 90, 100 dias, já estamos dando pastoreio, né? Aí você mantém ela de 30 a 40 centímetros, tira o gado, então ela está sendo bem compensatório. O plantio da braquiária rusiensis vem trazendo ótimos resultados ao sistema de plantio direto, uma vez que essa gramínea produz grande quantidade de massa para uma boa cobertura de solo. A área com palhada, ela é totalmente diferente da área que você planta sem palhada. Podemos ver aqui, essa área já tem palhada, é uma área de terceiro ano de cultivo. Já a área ao lado é uma área que não conseguimos fazer a palhada, por motivos de, em cima da hora, escolhemos essa área para plantar a soja, né? Mas é nítido a observação de uma área para outra, uma que tem palhada e outra que não tem palhada, né? Isso dá uma diferença no final da produção de até 10 sacos por hectare de uma para outra, qual você não conseguiu fazer a palhada. Nas áreas da Fazenda Cachoeira, o plantio foi feito com a VDTEC e o Márcio Marangoni destaca algumas das vantagens dessa semeadora. Olha, hoje a gente faz com um trator só, essa plantadeira vai ligada na frente do trator e você já vem com uma grade fechada atrás, encobrindo a semente. Antes você trabalhava com 2 maquinários, né? Dependendo da área, lógico, qual você só colocando em proporções, você trabalhava com 2 maquinários, um jogando a semente e o outro com um rolo compactador ou com uma grade fechada para trabalhar. Então você diminui seu custo, mão de obra, também otimiza o tempo. Seja você também mais um cliente satisfeito. Plante resultados na sua propriedade. Germipasto, sempre ao lado do homem do campo. Bom, nessa reta final do programa, a gente vai levantar uma questão aqui, mercadológica, até mesmo para ajudar o produtor a tomar decisão. Esse é o objetivo do programa. A gente tem acompanhado informações sobre o milho no Brasil. São 2 situações. Primeiro, nós temos um estoque de passagem no Brasil de 12 milhões de toneladas de milho remanescentes das safras anteriores. As 2 safras agora, a primeira safra de verão e a segunda safra, que vai ser maior, juntas são 97 milhões de toneladas. O Brasil não consome tudo isso e o mercado mundial está sinalizando que também tem estoques de passagem. Ou seja, o produtor rural tem que pensar agora o que fazer nessa safra de inverno. Eu acredito, Daniel, que olhando o mercado, Alexandre, seria o ideal para o produtor, já que nós temos também uma tendência de alta de consumo da carne, em especial que o Brasil está abrindo mercados como China, Coreia do Sul e Indonésia para carne bovina, o ideal seria o produtor ter pasto nesse momento, né, Daniel? Sim, Alexandre. E assim, Éder, cada vez mais é o mesmo produtor, não é só produtor de grão. Ele produz carne, ele produz grão, outras atividades dentro da propriedade. Então é muito importante ele olhar dessa maneira. E, consequentemente, o que ele deve fazer? Produzir pasto. Ele tendo palha, ele vai melhorar com certeza a condição de fertilidade para a soja do ano seguinte. Ele tendo a opção de colocar boi, ele consegue uma rentabilidade muito interessante agora, maio, junho, julho. Então, é fundamental ele observar essa questão do mercado. Se tem oferta de milho, o preço, a tendência é baixar. Baixar, com certeza. Em contrapartida, a pecuária, a arroba do boi está sinalizando se manter ou tendência de aumento. Então é importante, ele vai produzir boi no momento que a oferta é menor, por conta de ser entre safra, por conta de estar entrando seca. Então é importante o produtor tomar a decisão agora, de repente diminuir a área de milho, ou então ter essa pastagem num período que ninguém vai ter, como o Alexandre falou, quando os pastos começam a declinar, é quando esse produtor tem pasto de boa qualidade, porque ele planta janeiro, fevereiro, março. Então é o inverso, é um capim que não vai produzir semente por conta da época, de boa qualidade. E ele tem a opção de manter somente para palha, aquilo que nós estamos falando, dos benefícios,
fazer em consórcio com o milho, se necessário, ou se interessar. Colhe o milho e ainda tem a pastagem, a palhada. Ou tem então a pastagem para o boi. fazer a pastagem para o boi. Opção ele tem e não vai perder. A grande vantagem dos sistemas integrados é essa. A única observação que eu faço é que essa decisão tem que ser tomada com uma certa antecedência, né, para poder ir para o mercado buscar os animais, ou enfim, né, comprar a forrageira com antecipação, tudo, a semente. E eu acho que essa é a grande vantagem dos sistemas integrados. Porém, os dois bem feitos. Né? Com certeza, porque se não fizer bem feito também dá prejuízo. É verdade. Aproveitando ainda aqui, antes de terminar, só para a gente não deixar passar, a dinâmica agropecuária. Né? A Dinapec 2018? 2018. Será quando? Março? Março 7, 8, 9, aqui em Campo Grande. Na Embrapa Gado de Corte. Na Embrapa Gado de Corte, ali na sede mesmo, dentro da É um convite ou é informação só? Não, é um convite para todos, que todos venham e que aproveitem, porque nós teremos palestras técnicas, roteiro. 7, 8 e 9 de março. 7, 8 e 9, 7 tem inauguração e a programação a partir da abertura. Oficial? Né, oficial à tarde, né, e depois a programação normal à tarde. E 8 e 9 o dia todo. Show de bola. Oportunidade dos produtores conhecerem esses materiais que a gente discutiu aqui. Óbvio, muitos já vão ter implantado, mas é mais um momento, e não só durante o Dinapec, mas o ano todo fica essas pastagens na Embrapa. Os produtores, de fato, conhecerem, entenderem as características. Assunto de hoje, né, Daniel? Exatamente. Lá na Dinapec reforça o nosso bate-papo de hoje aqui, né? Bacana, dia 7, 8 e 9 de março, Dinapec 2018. Aqui na Embrapa Gado de Corte, tá certo? Alexandre, a Jova, pesquisadora da Embrapa Gado de Corte, muito obrigado. Tem um recado para mim aí, Léo? Passa aqui. Vamos lá então, hein? Bom, tá certo. A gente sempre tá lá, né, na Dinapec. A gente grava, inclusive, com os pesquisadores e a gente pega esse material produzido pela nossa equipe aqui de jornalismo. O que é, Leonardo? Pode falar. O Conexão. A gente vai fazer o Conexão Rural, já está combinado, viu? Conexão Rural do mês de março feito lá, certo? Exatamente. Levar essas informações. E, para finalizar também, vou deixar o meu recado, como o Alexandre falou, fazer bem feito. E para fazer bem feito, pastagem precisa passar por uma boa semente, né? E aí, semente colhida do chão, sem dormência, sem invasora, sem pragas e com o maior VC possível. Consequentemente, o produtor vai ter o melhor custo-benefício. Ele tem tecnologia, tem máquina, tem mão de obra para distribuir pequenas quantidades, saber a quantidade de semente que ele vai colocar por metro quadrado, por metro linear e, consequentemente, ter uma boa formação de pastagem. Isso a Germipasto tem à disposição para você, produtor rural de todo o Brasil. Então, entre em contato com a equipe Nota 10, escolha a melhor apresentação, a melhor forrageira e faça um bom negócio. Legal. Bom, é sempre bom estar com vocês e sempre aprendo um pouco mais com vocês, viu? Obrigado, Alexandre e Daniel. Obrigado mais uma vez. Viu? Grande abraço e até a próxima. Legal. Olha, antes de terminar, eu quero convidar você para acessar aí as nossas redes sociais. A Germipasto está presente em todas as redes sociais disponíveis na internet. O site germipasto.com.br, facebook.com/germipasto, no YouTube, youtube.com/germipasto sementes de pastagem, vários vídeos, Instagram, @germipasto. O nosso WhatsApp, pode mandar para a gente o WhatsApp, 967 998835291, está no vídeo para você. Grande abraço, muito obrigado. Semana que vem tem mais. Valeu, tchau.